Somos excelentes em cobrar aquilo que somos péssimos para fazer. O poder da autorresponsabilidade, ele faz com que você adquira maturidade. Infelizmente, muitas pessoas, elas fazem com que os seus atos e escolhas erradas, as consequências quando elas vêm, elas acabam fazendo com que terceiros sejam responsabilizados. Eu gosto muito de usar um exemplo da Bíblia, que é em relação a Esaú e Jacó. Olha só, Esaú ele tinha voltado, ele estava com fome, ele queria comer. E no lugar de comer uma fruta para dar uma enganada e preparar sua comida, o irmão dele, Jacó, ofereceu um prato de lentilhas em troca da primogenitura. Apesar de que eles eram gêmeos, Esaú saiu primeiro. E aí, olha só, Esaú ele não só desprezou a primogenitura, que ele disse, do que me serve a primogenitura agora, como ele não conseguiu dominar e controlar suas emoções. Ele não estava com tanta fome a ponto de que se ele gastasse um tempo cozinhando, ele iria morrer enquanto ele estivesse preparando. Isso não iria acontecer. Só que quando você não domina suas emoções, você vai ser dominado por elas. E infelizmente, além de ter desprezado a primogenitura, ele abriu mão, por um prato de comida. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma, que podem trazer consequências permanentes. Geralmente, quando a gente toma uma decisão movido pela emoção, a consequência ela pode ser irreversível. Como ele abriu mão, ele acabou perdendo esse direito. E mais à frente você vai ver que ele vai falar que Jacó enganou ele. Ele vai falar que a culpa foi dele, que Jacó que agiu errado. Só que hora nenhuma Jacó mentiu, hora nenhuma ele enganou. Ele deixou bem claro, se você quiser esse prato de comida, você vai ter que dar o que eu quero. Ele não enganou, depois que ele comeu, ele falou, agora você vai ter que me dar. Não, ele deixou claro antes que ele aceitasse o prato. Muitas das vezes, pessoas que tomam decisões erradas, quando vem uma consequência desastrosa, bem pesada, bem difícil, bem dolorosa, elas querem culpar pessoas envolvidas, mesmo que essas pessoas não sejam responsáveis. Por mais que Jacó ele tivesse agido errado ali, se aproveitando daquele momento, ele não forçou, ele não obrigou Esaú a comer. Esaú decidiu que a fome que ele estava valia mais do que a sua primogenitura. E tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Por isso que muitos relacionamentos acabam, porque tem pessoas que desprezam os relacionamentos que têm, desprezam as pessoas que estão em sua vida, em suas vidas, desprezam oportunidades. Às vezes a pessoa recebeu a oportunidade de estar numa nova função, está dentro do emprego, recebeu uma oportunidade de ir para uma nova função e começa a desprezar. Às vezes despreza um convite para poder fazer uma entrevista. Às vezes despreza dentro do próprio emprego a função, o cargo que já exerce. Às vezes despreza o que está fazendo na igreja. Às vezes despreza a oportunidade para poder fazer algo na igreja. E tudo aquilo que você desprezar, que você rejeitar, você vai perder. As pessoas precisam entender que autorresponsabilidade não é você ficar se punindo por aquilo que você fez de errado. É você lidar e assumir as consequências do erro. Não é você transferir, não é você fugir, não é você fazer isso. É você entender que se a consequência vem, você vai ter que lidar com ela. Às vezes a consequência ela é muito dolorosa, muito doída, muito sofrida mesmo. Faz a gente chorar, faz a gente sangrar, sabe? Faz a alma ficar despedaçada. Mas a partir do momento que você aprende, pelo menos esse erro você não vai cometer mais. Esse é o poder da autorresponsabilidade aliada à maturidade. A maturidade, ela é sim muito dolorosa, ela faz com que a gente tenha dores profundas, porque você vai amadurecer dentro da dor. As pessoas que têm algum tipo de perda, seja um luto, seja uma empresa, seja um casamento, e ela aprende com aquilo, ela se torna uma pessoa muito mais forte. A dor, ela é uma escola bem dolorosa que forma os melhores alunos. Quando uma pessoa sofre a mesma coisa repetidas vezes, é porque lá na primeira ela não aprendeu. Se você às vezes está preso durante muito tempo em um determinado problema, é porque você ainda não aprendeu a lidar com ele. Por exemplo, pessoas que têm problemas financeiros, se elas ganharem um dinheiro e para um BBB da vida,
ganhar na lotérica, receber uma herança, às vezes passar a ganhar muito mais no emprego, ela não vai saber administrar, porque o problema dela é emocional. Então, tudo aquilo que deveria ser resolvido de forma emocional, ela vai descontar na forma material. Se ela estiver triste, ela vai comprar. Se ela estiver feliz, ela vai comprar. Se ela estiver entediada, ela vai gastar. Se ela estiver estressada, ela vai gastar. Por quê? Ela está sendo motivada não por uma necessidade ou por algo que precise do dinheiro ser gasto. Ela vai ser motivada por uma emoção, que na maioria das vezes é uma emoção que está ferida. Uma pessoa que às vezes não teve muitas coisas na infância, teve dificuldade financeira, não pôde ter coisas que gostaria. Aí na fase adulta ela quer compensar. E não tem problema nenhum você, sendo adulto hoje, querer ter alguma coisa que você não pôde ter na infância. O problema é quando isso acaba fugindo do controle. O problema é quando isso acaba ficando tão forte, tão grande, que você começa a se endividar, começa a ter dívidas atrás de dívidas para suprir algo que foi lá atrás. Por isso que é tão importante você fazer terapia, por isso que é tão importante você identificar as feridas emocionais, por isso que é tão importante você olhar para dentro de você e entender o que você está fazendo de errado, o que está atrapalhando a sua vida, o que está te prejudicando. De repente, qual é o problema que você está hoje, está preso nele, e que você fala, nossa, de novo eu estou passando por isso, mas esse de novo é porque quando aconteceu, você não entendeu o que precisava ser amadurecido. A oração, ela é fundamental. A oração, ela nos acalma, ela alivia. Ela é, sim, a forma da gente conversar com Deus, de sermos ouvidos e atendidos por Deus. Não necessariamente você vai ser atendida como gostaria, ou vai ser ouvida da forma que gostaria. Deus, ele escuta todas as nossas orações, mas ele não responde, ele não atende a todas. Tem oração que Deus vai responder e tem oração que ele não vai responder. Tem oração que ele vai fazer aquilo que você pediu e tem oração que não, ele não vai fazer. E aí, quando você começa a ter entendimento sobre isso, as coisas, elas vão ficando mais leves, elas vão ficando mais tranquilas, elas vão ficando mais alinhadas. Vai existir dor, vai existir tristeza, vai existir luto, vai existir perda. Deus, ele está conosco, o Espírito Santo está aqui para nos consolar, nos fortalecer, nos guiar, nos direcionar. Jesus, ele deixou bem claro que teríamos aflições, que não seria fácil. Você tomar a sua cruz, você carregar a sua cruz, não é fácil. Faz uma caminhada carregando uma cruz. Não é fácil, isso vai te cansar, vai te trazer desânimo, cansaço, fadiga. Você vai querer deixar a cruz para a caminhada ficar mais leve. Só que quando você começa a entender que você é fortalecido pelo Espírito Santo, que Deus está com você, que mesmo que a sua cruz seja pesada, vai ter uma recompensa na eternidade. Quando você começa a entender que olhar para os seus problemas emocionais é necessário para que você consiga viver e desfrutar daquilo que Deus tem para você, você vai se colocar nesse lugar de autorresponsabilidade. Peraí, eu traí uma pessoa, eu magoei uma pessoa, o que eu posso fazer? O que eu posso consertar? Ah, essa pessoa me perdoou, mas não quer contato comigo mais? Ok, lide com as consequências das escolhas erradas que você fez. Porque tem pessoas que falam que é a tentação do diabo, tem pessoas que falam que é a aprovação de Deus, mas na verdade é apenas colheita das consequências daquilo que ela escolheu errado. É apenas o resultado daquilo que ela semeou, é a consequência daquilo que ela plantou. Então, fugir daquilo que você fez não vai fazer com que aquilo deixe de existir, pelo contrário, vai ficar ainda pior. Assume a responsabilidade. Se você fez coisas erradas, para no dia de hoje, faz uma reflexão. O que eu estou fazendo da minha vida? O que precisa de ajuste? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que parar? O que eu tenho que voltar a fazer? O que eu tenho que abandonar e nunca mais fazer? A partir do momento que você começar a assumir literalmente as rédeas da sua vida, colocando totalmente o controle nas mãos de Deus, você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar e o quanto que você vai realmente estar próximo de sair do processo para poder desfrutar o propósito que Deus tem para você.